Quem tiver aí com a Bíblia, João 12, versículo do 20 até 33, eu queria meditar com vocês três coisas. A gente fica pensando, por que essa leitura foi feita lá atrás? O que eu tenho que tirar dela para a minha vida hoje? Porque se a palavra de Deus, ela não gerar vida em mim, não teve sentido, ela vira como um livro comum. Mas essa palavra, ela tem que me transformar. Essa leitura, e eu acredito que vocês tiveram meditações belíssimas com os sacerdotes, sobre esse momento que já estava, Jesus já estava, logo depois de ser preso, ainda teria algumas coisas que ele ia fazer, é quando os gregos vêm atrás de Filipe, que era um nome grego, e falaram com Filipe assim, eles também tinham vindo para adorar, durante a festa, e falaram com Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. Essa frase, Senhor, queremos ver Jesus, essa é a primeira que eu quero falar com vocês. Esse desejo desses gregos anônimos, é o mesmo desejo e anseio de todo mundo. Todos nós queremos ver Jesus. Todos nós queremos ver o rosto dele. Vocês só estão nessa igreja por causa dele. Vocês vieram aqui ver Jesus. Não é mais ninguém. Toda a busca de vocês na caminhada espiritual é para ver Jesus. Mas nesse momento que nós estamos sendo preparados agora, porque Jesus, quando Filipe fala para André, que também é outro nome grego, e André era mais próximo de Jesus, foi lá e falou: estão querendo ver o Senhor. É como se ele falasse: mas agora já estou quase na hora de ser elevado. Então Jesus, na resposta dele, nos remete para o mistério da paixão e da ressurreição. O que isso tem que nos lembrar? Nos próximos dias, essa face que nós vamos ver é a face sofrida de Jesus, é a face do Santo Sudário, que nós temos que olhar para essa face, e ela tem que nos remeter à grandeza do amor de Deus por cada um de nós. É aquela face que foi agredida, que se vocês olharem aquela face, na sagrada face, tem o nariz quebrado, ele tem o lado da barba do lado esquerdo arrancado, ele tem, fora o que está lá de cuspes e de soco, de sangue, a coroa de espinhos não foi colocada como uma coroa quando você coloca numa noiva, ela foi cravada na cabeça dele, e um espinho perfurou o olho direito dele. Então, se vocês olharem aquela face, ela tem um olho direito perfurado, o olho está mais para dentro, então ele caminhou com o olho fechado, perfurado. Então vocês imaginem, é essa face que nós temos que olhar e lembrar que foi por amor que ele viveu tudo isso sem reagir, ele viveu. Então não é brincadeira a gente olhar por essa face e permitir que essa face ilumine a nossa, para que tudo que a gente fizer possa refletir o amor dele, e que esse amor dele seja o nosso cotidiano, essa face possa nos iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa vida. Nós temos que olhar para ele. Esse momento nós temos que acompanhar Jesus, não como quem está de longe vendo, não, nós somos discípulos dele, nós temos que caminhar junto com ele. Nós temos que viver o sofrimento dele para depois celebrar a glória da ressurreição, de um rosto iluminado, de um rosto transformado. Mas eu tenho que passar com ele isso. Quem me contempla me consola, diz Jesus para aquelas freiras que ele apareceu quando ele pedia a devoção da Sagrada Face. De quando Verônica vai lá, enxuga o rosto dele e sai no lenço dela. Você imagina que emoção é aquilo, Então é o momento da gente poder pensar nisso. Que face, essa face de Jesus, essa face sofrida, que tem que remeter para mim
tudo que Ele viveu para a minha salvação, que não é uma brincadeira. E a segunda coisa que eu queria lembrar a vocês, que Jesus fala assim, que a alma dele, ele fala, minha alma está agora conturbada, que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim, glorifico o teu nome. É como se Jesus aqui agora, nesse momento dessa oração, ele fizesse uma antecipação daquela oração de Getsemane, onde ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque vocês imaginam, ele como homem, ele sabia do peso do que ele ia viver, e a tristeza dele, de como aquilo ia acabar de uma forma tão trágica, ele sabia. Mas como homem Deus, ele via os horrores do pecado, que ele iria ter que carregar, ele que não era pecado, e toda a tristeza da imundície do mundo. Imagina, Deus teve que carregar tudo isso, Jesus carregou tudo isso, para que quando ele chegasse na cruz, fosse transformado, fossem consumidos pelo amor dele. Então, nesse momento, nós temos que aprender duas coisas para a nossa vida hoje. A primeira é que o perdão pela nossa vida, dos nossos pecados, foi dado na cruz. Mas, como diz Santo Agostinho, quando uma pessoa está doente, o médico vem ajudá-la, ela pode seguir o que o médico falou e ficar curada dentro do limite do médico, ok? Dentro do limite da ciência. Nós fomos, pelo amor, né, quando Jesus aceita a vontade do Pai, quando ele revela esse mistério desse amor misericordioso, Deus perdoou-lhe, mas é preciso que eu tome consciência que eu estou enfermo. O pecado nos adoece. O que nos desfigura? O que desfigurou o rosto de Jesus? Foi o nosso pecado. Ele ficou desfigurado pelo pecado. A gente transfigura na medida que a gente é curado. Então, para mim assumir que eu também estou doente e que eu preciso dele, que eu preciso da graça, dessa graça santificante, eu tenho que confessar o meu pecado. Compreendem? Eu preciso estar de acordo com ele e falar, Senhor, o meu adultério é pecado. Falar mal do outro, julgar, condenar, caluniar, é pecado grave. Então, essas coisas que eu tenho que tomar consciência e pedir perdão. Senão, Deus só transforma aquilo que a gente apresenta. Aquilo que eu entrego para Ele, Ele transforma. Aquilo que eu finjo que eu não vi, Ele também vai fingir que não viu, porque Ele é delicado demais para nos invadir. Então nós precisamos tomar consciência que o remédio que o mundo precisa chama-se confissão. Nós precisamos de voltar aos confessionários. Filó, mas não dá para fazer uma confissão comunitária? Não, não dá. Filó, mas eu tenho vergonha, melhor aqui agora do que diante dele. Eu digo para vocês, é melhor aqui agora do que diante dele você ter que assumir o seu pecado. É melhor confessar com o igual, porque naquele momento que ele é sacerdote, que ele está com a estola ali, ele é o próprio Cristo. Então ajoelha e fala, pequei. Não precisa ficar explicando não, fala, porque eu não presto mesmo, então por isso que eu pequei. Está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante de mim. Ele conhece, ele sabe de todos. Pensei mal ali agora, Senhor, vai lá e pede perdão. É assim, nós temos que começar a tomar consciência. Quando a gente começa a tomar consciência das nossas ações que não estão boas, nós estamos começando nosso processo de conversão. Quando a gente finge que a gente não tem pecado, a situação é grave. Gravíssima, né? Não é? A situação é gravíssima.
Quando a gente esteve lá com o padre Duarte, lá no Instituto Hesed, ele falava, bonitinho demais que ele falava, minha filha, Deus mantém a mesma batida, Ele repete as mesmas notas musicais. A gente estava lá, estava eu, o Anselmo, e tinha 4 padres exorcistas, uma coisa extraordinária, né, gente? Vocês imaginam se a turma no auditório, quando eles começam a rezar, é extraordinário, né? Ele falou, eles ficam de batina e rezando o terço contínuo, né? Ele falou, minha filha, aqui nós todos temos missa diária, temos, né, a Eucaristia diária, temos a oração do rosário, do terço, temos a confissão, eu falei, de vocês diária, né, padre? Que a minha é mensal, né? Mas a de vocês, deles é semanal, ou até menos, né? Adoração ao Santíssimo. Ele falou, a mesma toada, todo mundo na mesma tecla, Deus reúne junto. É espetacular. Então, à medida que a gente vai tomando consciência de que eu preciso de cura, Senhor, aquele ódio que eu carrego no meu coração está me adoecendo, me ajuda a ir lá e falar, me ajuda a perdoar, a me perdoar, que às vezes a gente não se perdoa, me ajuda a me perdoar e a perdoar o outro. Vamos tirar as mágoas do coração, isso só adoece, envelhece, a gente fica mais feio, bobagem, botox está caríssimo, assim. Bobagem, creme está caro, vamos lá no confessionário, falar, me ajuda, para que guardar mágoa, ira, rancor, para que querer ser o dono da verdade, para que isso? Bobagem. Pensa sempre, eu sempre penso, quando eu vou reagir eu penso, na hora da minha morte isso vai servir para quê? É só para me atrapalhar, né? Ficar mais um tempo purgatório, bobagem, releva. Vai pensar na hora da morte, fala, não, vou morrer de vergonha diante dele, por essa atitude, né? Na hora que chegar diante dele, aquele espetáculo, vou morrer de vergonha, então melhor arrumar aqui. Pensa nisso. A segunda coisa que nós temos que aprender com essa oração de Jesus, é isso que Jesus fez aqui, e que Ele fez lá no Getsemane, nós temos que aprender. Na hora da nossa oração, nós temos que pedir a Jesus, que a graça dEle entre na minha vida, no meu coração, para converter essa minha oração tão egoísta, para que eu me renda, não a realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou. Ô luta, o ego, ô luta, mas eu quero, quanto sofrimento nós estamos carregando, porque eu quero. Mas eu quero, então faça. Então, quanto a gente precisa aprender a se domar à vontade do Pai. Ah, Filó, mas eu preciso fazer isso? E quem falou que ele vai fazer o que é bom? O que me dá garantia de falar com vocês que a gente tem que se entregar à vontade dele? Onde está escrita a garantia disso? Aonde? Vocês têm dúvida, né? Está vendo que é difícil entregar? Está vendo como é que vocês ainda não estão dando conta da entrega? Por causa de quê? Por que eu posso afirmar para vocês que eu posso me entregar à vontade dele? Por quê? Não estão convencidos ainda? Por causa do amor que ele tem por cada um de nós. Porque aquele que te ama vai fazer o que de errado com você? Nada. Olhe você como mãe, como pai, você vai fazer o que de errado com seu filho? Nada. Aquilo que eu já falei com vocês, seu filho vai te pedir um picolé, você vai negar? Não, mas primeiro você almoça, depois você chupa o picolé. A gente tem que confiar no amor dele, o amor dele é incondicional. O amor de Deus, ele não tem ontem, é eterno. E não depende daquilo que eu fiz, porque se dependesse eu nunca ia ser amada. Ele me ama apesar da miséria, apesar do nada, apesar. Então, por que eu me rendo à vontade dele? Porque a vontade dele é espetacular. É espetacular. Aprenda a entregar as coisas para ele e falar, eu vou entregar um negócio para o senhor, resolve isso para mim. É espetacular. Se eu contasse para vocês metade que eu entrego, tudo que ele faz, é um escândalo. Porque ele é impressionante, ele toma conta de todos os detalhes. Nós precisamos de aprender isso. Na hora de rezar, fala, Senhor, me dê a graça, a vossa graça, de atravessar o meu coração.
para que eu possa vir fazer só e unicamente a vossa santíssima vontade. Aquilo que quando o Senhor criou, o Senhor me chamou à vida, né? O Senhor desejou para mim. E a última coisa, né? E antes que eu quero falar com vocês, é quando a gente reza o Salmo e que a gente fala: criar em mim, Senhor, um coração que seja puro. É o Salmo 50 ou 51, que foi o Salmo de domingo. Cria em mim um coração que seja puro. O que significa isso que nós rezamos domingo? O que significa pedir a Deus: cria em mim um coração que seja puro? Uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados puros de coração, por quê? Por quê? Porque verão a Deus. O que significa coração puro? É aquele coração que toma consciência que sozinho não é capaz de nada. Só aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Nada. Então cria em mim, Senhor, um coração que seja puro. Me dê a consciência que eu não posso confiar em mim, que eu não sou capaz de nada, mas que eu dependo exclusivamente do Senhor para tudo. Venha, Senhor, reinar no meu coração e ser o príncipe que habita esse lugar. Venha me dar a sua paz. Venha me orientar na vida. Venha ser o meu companheiro. Não retire de mim aqui fala o Espírito, o Espírito Santo. Me dá um espírito decidido. Que aqueles que sabem que estão orientados no amor, a gente tem um espírito decidido. Pois sabemos quem nos governa, quem nos lida. Fala: Senhor, me lava do meu pecado. Me lava. Então eu preciso pedir a Deus esse coração. Fala: Senhor, me faça um coração puro igual criança. Um coração simples. Um coração que simplesmente confia. Um coração que esteja completamente abandonado na sua vontade. Que a vossa vontade se cumpra. É isso que a gente precisa entender. Que eu preciso crescer na minha fé. E que a minha fé cresce à medida que eu experimento viver um amor que me foi doado. Deus nos amou primeiro. Por isso a gente responde com amor. Então é preciso entender isso para viver. Porque nós só vamos entender que religião, que o cristianismo é uma religião do desejo, à medida que eu aprender a desejar a presença desse Deus. Do mesmo jeito que eu desejo ver a face dele, que eu desejo a companhia dele, que eu desejo viver eternamente com ele. Eu sei que hoje está difícil, porque hoje o mundo vive, é uma das coisas que mais me dói, porque nós vamos viver a face, vai acompanhar Jesus sofrido, machucado, mas no mundo que hoje é absolutamente, continua indiferente ao Calvário. Eu não estou falando mentira. O que mais me dói de verdade, não é nem as pessoas falarem que não crê, mas é a indiferença com esse amor. Porque hoje não se conversa sobre a salvação das almas, conversa? Claro que não. É só vocês olharem como é que deve estar tudo lotado de viagem para a Semana Santa. Mas nós somos cristãos. Cristão não vai para a fazenda, cristão não vai para a praia. Não, na Semana Santa tem um ano inteiro para viajar. Cristão tem que estar de joelho na igreja. Mas nós não entendemos o que significou essa salvação da nossa alma. Nós não temos noção do que significa isso. Não temos noção. Então a gente leva a vida na flauta. Mas está errado. Então hoje o mundo continua aos pés da cruz como aqueles soldados julgando dados. Na política, na educação, na religião, falando: que bobagem, vocês acham que existe vida eterna? Que bobagem, vocês acham que existe inferno? Que existe purgatório? Que bobagem. Isso é coisa de povo medieval, de religião antiga, e assim isso vai infiltrando no povo. Que bobagem. Deus é misericórdia, mas é justiça. E nós vamos levando a vida assim, sem se importar de verdade com o que aconteceu no Calvário. Estamos lá julgando os dados, olhando para todo mundo que está rezando e falando: coitados. A gente é que tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta, verdade, mas e a eternidade? A palavra já diz, é eterno. Então hoje falar que existe uma alma, que você tem alma,
e que no momento da sua morte a sua alma vai estar diante de Deus, vai apresentar o quê? É sério. Ele é a única certeza que nós temos, que vamos estar diante dele um dia, que a nossa vida tem que morrer como a dele para gerar vida, e que a minha vida só vai ter sentido de compreender que eu vivo o amor me dando. É diferente, quando eu me dou, quando a vida tem um sentido, por que eu estou vivendo ela? Mas nós estamos deixando a vida caminhar assim, solta. É hora de pegar a rédea, é hora de estar aqui, é hora de anunciar quando as pessoas falarem, queremos ver Jesus. Fulano, você vai viajar? Não, eu estou lá, estou morando, meu marido disse que eu mudo para a igreja. Trago o colchão para dentro da igreja, é os pés da cruz que eu tenho que estar, porque nem de joelho eu pago o que Ele fez por nós, nem de joelho, nós vamos pagar o que Deus fez por nós. O amor dele era tamanho que Ele enviou o Filho dele único, para resgatar a sua alma para a eternidade. Já pensou nisso? Claro que não. Porque a gente só vai pensar nisso o dia que você estiver diante do momento da sua morte, ou diante da morte de alguém que você fala, não vive sem essa pessoa. É preciso acordar. Desculpa se eu sou dura com vocês, mas eu preciso acordá-los, para que vocês não pereçam, que eu também não pereça, porque o inferno é uma possibilidade para todos nós. Não é o fato de eu estar aqui que diz que eu estou pronta para estar no céu. Eu não posso não dizer para vocês essas coisas, porque eu caio no pecado da omissão e eu estou roubada diante dele. Eu tenho que falar a verdade. E nós temos que acordar. Cristão não viaja a Semana Santa. Filósofo é radical demais, você nem viu nada. Você nem viu nada. É seríssimo isso. E o mundo quer ver Jesus através de nós como? Também estou junto com o mundo. É diferente, é ter um coração que sabe que a minha força, que aquilo que me sustenta é Ele, que eu tenho a graça da Eucaristia todo dia, e que porque eu tenho a força dEle, a alegria que não me pertence, mas que pertence a Ele, eu tenho a alegria de poder viver para Ele, de levar essa alegria, de levantar outros por causa dEle. Mas como é que eu vou transmitir isso se eu nem procuro por Ele? Aí fica aquele tanto de cristão desorientado. Santo Agostinho tem uma frase espetacular que ele fala: como que você conhece o caráter de um homem? Como é que você conhece o caráter de alguém? Dando sofrimento. E você vai saber exatamente aonde ela está alicerçada. Dá o sofrimento e vocês verão onde vocês estão. Que estrutura mantém vocês? Acordem. Há um Deus que permite ser encontrado. Há um Deus que nos ama sem igual. Há um Deus que nos deseja muito mais que a gente deseja Ele. O mundo deseja ver Jesus, mas Jesus deseja muito mais a nossa presença com Ele. Muito mais. O dia que a gente aprender o que é poder caminhar com Jesus, o que é poder saborear a presença de um Deus vivo, nós vamos entender isso. Aí nós vamos entender o tempo que a gente perde. Semana Santa não é fazer só a penitência. Falou, parei de fumar, parei de beber, parei de comer doce, estou em tempo de morrer, parei de tomar Coca-Cola, parei com chocolate. Que diferença você está fazendo para Deus? Vou dizer para você que infelizmente quero te dizer que serviu para nada. Se isso não transformou você, serviu para nada. Se isso te fez mais amante dele, nada. Se isso te fez reconhecer como pecador, está resolvendo o quê? Nada. Gente, vamos ser prático. Jesus é muito prático. Jesus não quer aparência, Ele quer um coração puro. Não faça nada para que ninguém veja, isso não faz a menor diferença diante de Deus. O mundo pode te aplaudir se ele olhar e falar assim, você está lascado e eu também. Não tenha dúvida, tudo que vocês pensarem a meu respeito não acrescenta nada ao que ele sabe que eu sou. Compreenderam? Que eu sou um nada mesmo. Mas não muda para ele, não muda. Ele sabe a nossa natureza. Então é hora da gente fingir que tem uma religião que só vem à missa domingo de Páscoa, como eu confesso uma vez por ano. Está errado. Nós precisamos de resgatar a alegria de ser cristão. Nós estamos um bando de cristão morto, não fazendo nem diferença. O povo começa a discutir religião, o povo fica muito, fala, não discuto religião. Pois eu discuto e muito. Que não vou disputar, vou discutir sim, defender Deus. Meu marido fala, ele não contratou advogado, não tem importância não, me sinto como.
Não, filho, o espiritismo é igualzinho à religião católica. Eu falei, é igualzinho. Goiôiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vocês estão loucos. Uma só vida, uma só, que Ele resgatou pelo amor dEle. Uma só vida, não tem outra oportunidade, é só essa que você tem. Não brinque com a vida que Ele te deu, porque ela é eterna. Então, hoje o mundo está absolutamente agnóstico, hoje o mundo está secularizado, hoje o mundo deu as costas para Deus, prescinde de Deus e nunca esteve tão doente. Nunca a humanidade esteve tão doente. Eu estou impressionado com tanto que as crianças estão doentes da alma, e os pais mais ainda, porque estão tudo adoecidos. Mas porque falta só colocar Ele. Mas eu dou a tela para o menino, e deixo o menino de 8 anos ficar viciado em pornografia. Isso é um crime, é um crime. Então são todas formas de matar a alma de alguém. Dar um celular também pode ser a forma de matar a alma de alguém. É seríssimo, e nós estamos levando a vida. É preciso acordar. Ele morreu por amor a cada um de nós, para nos dar a vida eterna. Eterna é eterna, que nós vamos chegar diante dele com a nossa alma. E um dia Deus Pai fala para Catarina: Catarina, eu devolverei o corpo para cada um de vós. E vocês nem sentirão falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa escandalosa, a gente não consegue imaginar o que Deus tem reservado para nós. A gente não consegue imaginar, mas levamos a nossa vida cristã, mais ou menos. É preciso despertar. A gente não tem que carregar uma religião, a gente tem que ter gratidão por poder ter um Deus vivo, por poder vir aqui, por poder ter São José que intercede, por poder ter uma mãe que nos conduz. Fala, me ajuda, Senhora, que viveu a vontade do Pai até o fim. Me dá um coração como a Senhora teve, doce, um coração manso. Ela é o paraíso onde Deus passeia. Me ajuda a fazer a vontade do seu filho, me ajuda a amá-lo de todo o coração, me ajuda a estar atento, não me deixe tirar os olhos da face dele e da cruz. Não me deixe, Senhor, tirar os olhos desse rosto que me salvou, que me buscou por amor, que acreditou em mim, que me esperou, que tem paciência com as minhas demoras, que assenta e fala, eu te espero. Por quê? Porque eu te amo, eu não quero te perder. Nós custamos um preço muito alto para Deus. Ele deu as palmas da mão para nós, pode imaginar isso? Ele permitiu ser crucificado. Pode imaginar a dor que ele passou por amor a você? Pode imaginar o que ele viveu quando eu contei para vocês do rosto dele, todo judiado, sofrido. A verdade é uma só, não tem outra. Aqueles homens julgando os dados para sortear a roupa dele, o manto, não podia imaginar que a verdade suprema estava no meio. Não podia imaginar. Então às vezes também nós não entendemos, achamos que a verdade está em outro lugar. A verdade só tem um nome, e o nome dela é Jesus. Vamos pensar nisso. Tudo isso que eu estou falando é porque eu tenho uma preocupação hoje imensa com a salvação das almas. Imensa. Hoje a coisa que mais me preocupa é que a gente seja salvo, é que a gente possa de verdade voltar para casa. As coisas materiais vão ficar, todas. A sua condição financeira, o seu status, o seu sucesso, a sua beleza, vai ficar. Você vai levar a sua alma. Eu espero que você esteja fazendo um trabalho maravilhoso para poder apresentar ao Senhor. De verdade, eu espero que você esteja atento a tudo que Ele disse, que a gente não sabe o dia e a hora que Ele nos chama. Então a gente tem que estar com a alma sempre pronta, porque se for hoje, e se Ele me chamar hoje, eu não sei, mas eu tenho que falar, Senhor, até aqui eu vivi dessa forma. Então vamos cuidar, porque Deus nos ama demais, mas a nossa alma será julgada. O nosso primeiro julgamento será na hora da morte. O povo está arrumando o seu velório, você já passou por ele. E o outro, que todo mundo saberá da sua vida no julgamento final. Tudo será revelado de todos nós. Então presta atenção que não tem nada oculto nesse mundo que não venha a ser conhecido. Prestem atenção, de verdade, que a nossa salvação está em jogo hoje. Para onde irá a nossa alma está em jogo agora. Vamos pedir a Jesus que eu também quero ver o rosto dele. Ele fala que todos os devotos da Sagrada Face, na hora da morte ele vai tirar o véu e a gente vai poder vê-lo. Então, que a gente tenha essa graça,
E que Nossa Senhora, que é nossa mãe, né, que só vai sossegar quando puser todos os filhos no céu, nos ajude. Interceda por nós junto a Jesus agora e peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa. Terça-feira, né, que foi dia 18, segunda, eu estava no hospital esperando para uma reunião, e era aniversário daquela vidente de Medjugorje, né, que Nossa Senhora aparece uma vez por ano, né, no dia do aniversário dela, esperando a mensagem. E eu, enquanto eu aguardava, eu entrei no Instagram, que eu sabia que ia ter uma ao vivo, ia mostrar as coisas, e eu fiquei vendo o povo pedir. O que as pessoas pediram? O que vocês acham que o povo pediu? Pediram casa, pediram emprego, pediram carro, pediram cura de joelho, pediram. Não houve um pedido: salva a minha alma. Senhor, Mãe Santíssima, salva o meu irmão, salva o meu esposo, salva a minha família, salva a humanidade. Tende misericórdia da humanidade, nos salva, nos faça dignos do sofrimento do seu filho, nos ajude. E aí eu lembrava da frase de Deus Pai com Catarina de Siena, e ele fala: Catarina, como os meus filhos sofrem por não ter bens materiais, mas eu não vejo os meus filhos sofrerem porque não alcançam nenhum bem espiritual. Mas quando chegar aqui, Catarina, nenhum passo a mais, eles param aonde eles estavam lá na terra. Pensem nessas coisas. Deus não brinca, essas coisas são sérias. Pense na salvação da sua alma, se você for chamada hoje. Que Nossa Senhora, que a nossa mãe, né, interceda por mim e por todos nós, por cada um. Interceda junto a Jesus agora que Ele está presente no meio de nós. E peça a Ele as graças que a gente precisa para de verdade viver uma Páscoa, de verdade aprofundar a nossa conversão e ser cada vez mais do Filho dela. Que assim seja. Amém.